criando novos clientes potenciais. Para a criação dos novos clientes potenciais no Microsoft Dynamics CRM, você vem até aqui a parte superior, onde você tem agora na versão 2015 com a Update 1, um menu central, onde você tem os principais módulos do Microsoft Dynamics CRM 2015. Módulo de vendas, módulo de serviços, de marketing, a parte de configurações e personalizações do sistema e um link para a central de ajuda que também você pode acessar na interface inicial, na dashboard inicial, que é uma barra de ferramenta fixa da solução. Para acessar os clientes potenciais, que é uma das entidades do Microsoft Dynamics CRM, você vem aqui para o módulo de vendas. Clicando no módulo de vendas, com um novo modo de navegação, que ficou muito mais intuitivo e rápido, clicando aqui você tem um macromódulo e você tem os seus respectivos módulos. Então você vê que para vendas, você já tem todos os módulos principais correspondentes. Não que dentro do macromódulo venda, você não possa trabalhar com contas ou com contatos. Contas e contatos são entidades também referentes ao macromódulo de vendas. Porém, eles possuem aqui um subtítulo, né? Uma subcategoria que é para a categoria clientes. Isso aqui diz respeito apenas a uma forma melhor de você se organizar. Há uma forma melhor de o Microsoft Dynamics CRM te apresentar os itens, né, mais bem organizados. Okay? Nesse caso, nós vamos mexer aqui em clientes potenciais. Dentro da interface de clientes potenciais, você já tem aqui um conjunto de clientes potenciais sendo trabalhados, já cadastrados, e para registro de um novo cliente potencial, você vem aqui na parte superior esquerda em Novo Registro. Olha lá, crie um novo registro de cliente potencial. Ele vai carregar a lógica de negócios do seu Microsoft Dynamics CRM. Isso pode estar customizado ou pode ser padrão, dependendo aí do uso da tua ferramenta, se você já customizou alguma entidade, algum formulário, algum processo de negócio ou está utilizando o modelo padrão, né, o template padrão do CRM. Bom, aqui você vê então a interface, onde possuem diversas categorias, diversas áreas, né, diversos campos. Eu vou explicar cada uma delas para o nosso cliente potencial. Mas o principal, já de cara você visualiza que quando você tem um asterístico vermelho, né, assim como em qualquer campo ou formulário, você sabe que é um item obrigatório, um preenchimento obrigatório, o respectivo dado que vai ser preenchido naquele formulário. Então, para tópico e para nome não pode faltar informação. Ok? Você pode visualizar isso de duas formas. Tanto não pode faltar informação, quanto se os dois estiverem preenchidos, o formulário já pode ser salvo e depois, em um segundo momento, você começar a tratar o restante das informações, os detalhes dessas informações. Vamos criar aqui um tópico para um cliente potencial que está pleiteando aí 2 treinamentos que eu ainda não sei bem o que o cliente quer. Então, como explicado na parte prática, na parte teórica, corrigir aí. Então, como explicado na parte teórica, você cria um cliente potencial quando você enxerga naquela provável venda de produto ou serviço teu um lead, né? Um cliente que potencialmente ele tem potencial para comprar o teu produto, para comprar o teu serviço. E aí, dentro daquela visualização, né, daquele insight, daquela potencial venda, você vai coletar os dados básicos e essenciais para o preenchimento desse primeiro contato, desse primeiro registro. Nesse caso, esse cliente meu não é cliente ainda, né? Por isso que ele é um cliente potencial, ele pode vir a virar um cliente de verdade, com produto comprado, dentro da minha carteira. Ele me mandou um e-mail dentro da minha caixa de correio contato, né, que é um ponto aí de contato dos primeiros clientes que encontram a minha empresa na internet ou em qualquer outro canal. E ele está solicitando aqui 2 produtos neste e-mail que ele me enviou. Ele não sabe se ele quer um treinamento de SharePoint Designer 2013, que é um dos treinamentos que nós conseguimos fornecer aqui na minha empresa,
e se ele quer um treinamento, né? Ou se ele quer um treinamento de Power BI, que é um outro produto Microsoft, é uma solução, na verdade, né? O SharePoint Designer é um produto, é um software que pertence aí a uma família de produtos da solução Microsoft SharePoint. E, do outro lado, o Microsoft Power BI é outra solução completa, onde você tem, claro, integração também com o SharePoint, mas ele é uma solução fechada, né, completa. Dentro dela que ele vai ter os produtos, os serviços, as conexões e assim por diante. Ele não sabe bem o que ele quer, ele está cotando essas duas coisas no e-mail. Então ele pergunta como se fosse uma solução só. E na verdade são soluções diferentes. Claro, vamos parar um pouquinho aqui para explicar que eu estou falando de soluções que eu comercializo, né? Eu trabalho com TI, minhas soluções aqui dentro da minha empresa diz respeito a treinamentos corporativos, a suporte técnico, diz respeito a projetos de implantação e migração. Então eu mexo com tecnologia da informação, o meu portfólio de produtos e serviços vai ser relacionado à tecnologia da informação. Mas o Dynamics ele vai atender aí qualquer linha de negócio, qualquer área, tá? Eu poderia estar vendendo aqui, sei lá, eu poderia ser um hortifruti, eu poderia ser uma advocacia, eu poderia ser uma loja de varejo, tá? Então, dentro deste treinamento de Microsoft Dynamics CRM, vocês vão ver muito, vocês vão ouvir muito eu falar sobre os meus serviços e os meus produtos, que também são de tecnologia, assim como o próprio Dynamics. Eu também comercializo Dynamics, eu vendo licenças Dynamics, né? Como eu sou parceiro Microsoft, eu implanto, eu personalizo, eu treino Dynamics e outros produtos Microsoft. Então, só para esclarecer, vocês vão ver muitos produtos de tecnologia que são os meus serviços e os meus produtos que eu vendo. Então aqui em tópico eu vou começar colocando que é uma oportunidade de treinamento de Dynamics, de SharePoint, e aí eu vou começar a abreviar. Tudo aqui dentro da minha empresa, dentro da Vision Share, que eu posso abreviar para ficar mais de um rápido entendimento para o meu time de operadores Dynamics, né? Eu tenho um time aqui que mexe com Dynamics, nós colaboramos dentro do Dynamics, as informações são compartilhadas. Então, nós adquirimos aqui alguns jargões nossos, né? Por exemplo, o SharePoint, ao invés de ter que escrever um produto, né, da Microsoft que a gente comercializa ele de várias formas, vende, implanta, personaliza, treina. Ao invés de escrever SharePoint, a gente põe SPO, porque nós sabemos que é o SharePoint Online. Então, treinamento de SharePoint Designer 2013, e eu vou colocar a barra Power BI, porque o cliente ainda não sabe o que ele quer. Aqui está a chave da explicação para o motivo pelo qual eu estou registrando um cliente potencial e não uma oportunidade. No caso do cliente potencial, é o primeiro registro que eu vou fazer quando eu ainda não sei exatamente o que o cliente quer, quando eu não consigo precificar. Falar, tá aqui, é esse item do meu catálogo de produtos ou do meu catálogo de serviços que esse cliente está procurando. Quando eu já tenho isso, então eu já abro logo de cara uma oportunidade de venda. Nesse caso, eu ainda não sei o que o cliente quer, porque ele mandou o primeiro e-mail dele. Então eu ainda vou ter que entrar em contato com esse cliente ou respondendo o e-mail dele, ou se ele tiver um telefone localizável, entrar em contato por telefone ou até por rede social. O canal não importa neste momento, tá? Nós trataremos isso mais para frente, com mais detalhes, mas eu vou ter que responder esse cliente para ter um follow-up, para perguntar, olha, legal, você precisa aí de treinamento em solução Microsoft, que é o que a gente comercializa, né, um dos itens que é treinamento, mas não ficou muito claro, você mencionou SharePoint Designer 2013, que é um tipo de produto e demanda um tipo de treinamento, e mencionou Power BI, que é uma outra solução e que demanda também outro tipo de treinamento. Então, eu vou ter que ter essa interação com esse cliente para acolher o follow-up dele, para ter o feedback dele, e aí sim, de repente, abrir duas oportunidades ou uma oportunidade, porque o cliente pode falar assim, não, eu me confundi, na verdade o que eu quero é treinamento de SharePoint Designer 2013 mesmo. Então, por esse motivo eu estou criando um cliente potencial, porque eu sei que ele precisa de um produto e serviço meu, ele chegou até nós, mas ele ainda não sabe realmente o que ele quer. Então ainda existe uma necessidade de interação com esse cliente, ok? Bom, escrevi o tópico, vou começar a colocar aqui o nome do cliente. Olha que interessante. Quando eu clico em nome, ele já me solicita nome e sobrenome. Então eu vou colocar aqui basicamente o nome do cliente, sobrenome é obrigatório. Na verdade, aqui, nome ser obrigatório significa que o sobrenome é obrigatório, tá? O Dynamics ele entende que o sobrenome ele é
mais importante do que o nome na hora da busca. Esse comportamento eu posso mudar também, tá? Você pode ver que depois que eu salvar, ele vai tratar o Marcos Barbosa como Barbosa, vírgula, espaço Marcos. Mas isso é um comportamento padrão do Dynamics CRM e a gente pode modificar, ok? Teremos um tópico específico só para modificações de comportamento do Dynamics, ok? Então eu vou salvar aqui e basicamente está pronto. O meu registro de novo cliente potencial. Eu posso vir a qualquer momento aqui embaixo, na parte inferior direita, nesse disquete, clicar em salvar. Olha só, ele realiza o salvamento e veja só, o nome do meu cliente potencial já se atualiza como Marcos Barbosa. Tá? Tá pronto? Não. Isso aqui é o básico. Tá? Após isso, eu consigo fazer aqui as outras inserções que são necessárias. Vamos olhar primeiro para esta área resumo, que é, neste primeiro momento, a mais importante. Então aqui eu vou preencher o cargo desse meu cliente, se eu tiver o cargo dele. Okay? No caso desse meu cliente, eu não tenho cargo. Eu poderia pesquisar na internet e encontrar, mas em um primeiro momento eu não tenho cargo, poderia preencher aqui. Okay? Eu não tenho o telefone comercial desse meu cliente, ele não colocou o telefone dele aqui no e-mail que ele mandou, apenas o nome e sobrenome, então também não vou preencher. Se eu tivesse telefone comercial, eu colocaria. E e-mail, chegou a hora de preencher. E-mail é uma informação bem básica, né? O e-mail, na verdade, eu acho que é o que não pode faltar, porque ele vai chegar para você de alguma forma. Se for por e-mail, por endereço de e-mail, através do seu endereço ou do seu endereço departamental, então essa informação é obrigatória. Agora, se for via Facebook, via Twitter, LinkedIn, redes sociais, você já não vai ter obrigatoriamente o e-mail, você já vai ter o nome, ou você vai ter o telefone, se ele te ligar e você tiver um detector de ligações, né, de números. Então, conforme da onde esse cliente está vindo, você vai ter a informação necessária para o contato com esse cliente. Nesse meu caso, o que eu tenho dele é o e-mail. Então, eu vou colar o e-mail desse meu cliente aqui. E olha só, quando existe já um contato ou quando ele detecta um registro que pode ser que esteja duplicado no sistema, ele já te exibe na hora. Por algum motivo, já existe alguma destas informações em algum campo de registro do Dynamics CRM. Olha o que ele fala. O registro não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade. Então ele me dá aqui duas opções. Resolver a duplicidade ou salvar de qualquer forma. Tá? Eu vou resolver aqui a duplicidade primeiro e ele vai me mostrar de qual registro se trata. Então aqui, olha só. Meu registro atualizado, que é o que eu estou tentando cadastrar neste momento. E aqui eu tenho o registro que já existia, tá vendo? Olha só, Marcos Barbosa, quando que foi inserido, a última vez, o e-mail. Então aqui eu tenho que identificar qual item que eu quero trabalhar. Eu vou clicar aqui em mais ações, porque eu posso editar esse registro em questão, verificar qual é o registro que já existia. Ele realiza a leitura desses dados. E olha, aqui eu já tenho o primeiro registro criado, que também é um cliente potencial. Eu tenho aqui, ó, cliente criado em 2/5/2015. Eu já tenho o nome dele aqui exatamente como deve estar, eu só não tenho o tópico que eu poderia ter colocado. Então aqui eu vou preencher o tópico como deveria ter colocado anteriormente. Então, treinamento, SPO Designer, ou Power BI. E agora já posso realizar o salvamento. Ó, o modelo de preenchimento estava errado também, tá vendo? O sobrenome estava no campo nome, então eu vou atualizar essa informação, corrigir, concluir e salvar. Salvando, eu já tenho aqui esse primeiro registro mais atualizado do que o que eu estava tentando criar agora. O que eu posso fazer? Salvar, fechar e abortar e usar o registro anteriormente já registrado no Dynamics.
Então eu volto aqui para clientes potenciais, para minha lista de clientes potenciais, procuro por Marcos. Ó, encontrei aqui o meu cliente potencial, ok? Vou editar. Agora sim, já posso colocar aqui as informações respectivas. Então, mais uma vez eu vou colocar aqui o e-mail. Vou salvar a informação. E aqui eu vou excluir o item mais desatualizado. Deseja excluir este cliente potencial? Sim, excluir. Olha só, agora eu consigo salvar e a questão da duplicidade é resolvida. Agora eu consigo utilizar o e-mail com o registro já atualizado. Eu escolhi manter o registro anterior. E agora eu posso começar a colocar aqui as informações da empresa, tá? Então, eu vou começar a preencher aqui. A empresa do cliente eu preencho. Se essa empresa tiver um site, eu também já consigo fazer isso nesse momento. Vou pesquisar aqui em outro monitor. Legal, já consegui acessar o site dessa empresa em questão. E aqui eu também consigo incluir o endereço, tá? Existe uma conexão com o Microsoft Bing Maps, onde ele consegue geolocalizar esse endereço e mostrar para mim no mapa mundi, o que é interessantíssimo. Se eu precisar fazer alguma visita a esse cliente, apresentação comercial, primeiro kickoff, um almoço com o meu cliente, essas reuniões comerciais que são muito importantes, né, para fechamento de negócios, o Bing Maps me ajuda extremamente, tá? Então aqui eu vou inserir o endereço desse meu cliente. Vou colocar aqui a cidade, ele é de Salvador. Estado da Bahia. Quando eu preencho corretamente os meus indicadores geolocalizáveis, ele consegue, depois que eu dou um OK e dou um salvar, fazer aqui a captação, né? Fazer aqui a detecção desse endereço e mostrar para mim no mapa mundi, ok? Corrigir aqui o estado. Prontinho. Agora eu já tenho informações básicas para poder entrar em contato com esse cliente, saber de onde ele é, identificar de que empresa que ele é, né? Quais os telefones de contato. Por exemplo, no meu portfólio, aqui no meu e-mail, na verdade, que eu recebi do meu cliente, não tem nenhum telefone. Mas no site eu consigo localizar um telefone, então eu também vou colocar aqui. Tá? Vou colocar o telefone comercial, vou acrescentar aqui um padrão, né, que é mais 55 para o Brasil, entre parênteses o código do estado, e aqui o meu prefixo e sufixo separados por um if. Quando eu tenho esse padrão de preenchimento, isso é uma dica. Tá? Quando você usa softwares que tem o recurso click to call, ou seja, clique para discar, para ligar, como por exemplo o Skype, né, que trabalha com VoIP, telefonia sobre IP,
e eu uso muito o Skype, né? Eu adiciono crédito, eu compro créditos Skype para ligar do meu Skype. Enfim, tarifas mais baixas, telefonia sobre IP, possibilidade de gravar através de um software terceiro a ligação para fins jurídicos, se eu precisar. Então tem todas essas vantagens, né? Flexibilidade, você disca através do Skype Mobile ou através do Skype instalado no seu Windows ou instalado no seu Mac. Então, muitas vezes eu utilizo o Skype ao invés de uma linha convencional e o Click to Call, o Skype to Call, vai me auxiliar a apenas clicar em cima e já discar, não precisar ficar discando manualmente, ok? Então aqui eu detectei esse telefone comercial e agora eu consigo salvar essa oportunidade, tá? O que ele vai me pedir aqui? Bom, nessa parte está pronto. Eu tenho aqui embaixo alguns detalhes que geralmente eu consigo colocar em um segundo momento. Descrição, que setor que essa pessoa trabalha, receita anual, número de funcionários, isso aqui você vai saber em um segundo momento. Não é comum você ter esse tipo de informação em um primeiro contato de um cliente, ele não vai passar isso para você, de um potencial cliente, tá? Então, você pode ver que a gente vai passar agora para a parte de cima, onde você tem aqui ó, a área de fluxo de negócios. Essa área é importantíssima para você entender que, basicamente, o Dynamics trabalha com as etapas. São 4 etapas. Etapa de qualificar, desenvolver, propor e fechar. Pode notar que apenas a primeira etapa fica desbloqueada. Todas as outras 3 etapas, desenvolver, propor e fechar, elas têm um cadeado simbolizando que para esse tipo de registro, que é uma entidade do tipo cliente potencial, ainda não é possível preencher. Só a primeira etapa, onde ele pede algumas informações. Por exemplo, contato existente, a gente vai buscar, verifica se tem algum Marcos aqui, Barbosa. Olha, não tem. Eu ainda posso vir aqui em pesquisar mais registros e selecionar um filtro para contato, né? Mas nesse caso realmente ó, não me trouxe nenhum aqui, ok? Eu vou cancelar, vou voltar lá e vou pedir para ele criar um novo contato aqui embaixo, olha só. Ele me desce uma camada de registro, olha que bacana, dentro do próprio registro, sem precisar sair, ir para outra janela. E pelo que você já preencheu no registro de cliente potencial, ele já preenche todas as informações de um contato. Isso aqui é um novo registro que está sendo criado, é um registro do tipo contato. É importante que você saiba que o registro de cliente potencial é um tipo de registro, é um tipo de entidade dentro do Dynamics CRM, e que contato é outro tipo de registro, outro tipo de entidade dentro do Dynamics CRM, ok? Mais uma vez aqui ele pede informações pertinentes. Se ele tivesse cargo no cliente potencial, ele traria para contato, mas não tem. Conta não está amarrado, mas a gente criou sim dentro de empresa. Eu vou aqui procurar, ele já achou, tá vendo? Ó, Rede Bahia. Ele achou, Rede Bahia. Eu vou selecionar por que ele achou. Porque eu já tinha previamente preenchido essa conta. Isso aqui já é um novo tipo de registro e uma nova entidade, que é uma entidade, um registro do tipo conta, tá ok? Então eu posso amarrar as informações. E é essencial que as informações estejam muito bem amarradas no Dynamics para o seu fluxo funcionar corretamente, ok? Seu fluxo de negócios. Bom, já me trouxe e-mail, telefone comercial, já me trouxe endereço, eu preciso apenas salvar para esse contato ser criado. Olha só, exclua a duplicidade que ele estava identificando no outro registro. E aí eu tenho que entender, vou excluir ou eu vou atualizar? Porque se eu excluir, aquela que eu fiz um merge, né? Eu fiz aí uma combinação de dados, ele também vai excluir, eu vou criar novamente um novo contato, tá? Então, vou dar um OK, porque agora eu quero trabalhar com um contato apenas, vou salvar e ele já salva o contato novo, olha aqui. Agora eu já tenho um contato. Tenho conta? Já. É tanto que no contato a conta está amarrada. Então vou puxar aqui, Rede Bahia. Olha só, período de compra. Em período de compra, eu vou determinar se eu estou esperando que esse cliente compre o meu serviço ou o meu produto imediatamente. O cliente ele precisa de um retorno rápido, ele precisa do meu produto ou do meu serviço de uma forma mais urgente, e é isso que eu vou captar antes de criar o meu cliente potencial.
Se eu estou pretendendo ou se eu estou enxergando, né, interpretando que esse meu cliente vai comprar o meu produto, deve comprar o meu produto ou serviço dentro de 3 meses, ou no próximo trimestre, ou ainda esse ano, ou em uma data desconhecida. Se eu vejo que ainda tem que ter muito tempo de tratativas com esse cliente para poder ter ali um indicador qualquer de que ele vai comprar, vai realmente fechar negócio. Tá? Geralmente eu uso dentro de 3 meses, né? Eu consigo trabalhar aí com a maioria dos meus clientes. Isso eu aqui, Maurício Casimiro, na Vision Share Tecnologia, tá? A tua necessidade de negócio pode ser diferente. Então, é bacana que você faça também um estudo de quais as opções te atendem, porque depois você consegue inserir informações aqui que não existem. Eu consigo personalizar. Nós veremos isso mais adiante, tá? Eu conseguiria colocar aqui, por exemplo, dentro desta lista de validação de período de compra, uma opção nessa semana. Pode ver que não existe, né? Próxima semana. Se você tem muitos clientes recorrentes que fecham semanalmente, que você tem uma janela de vendas, né? uma projeção de vendas de uma semana, ou seja, cliente entrou em contato, em uma semana está fechando o negócio, você tem muita recorrência nesse tipo de fechamento de negócio, né? Esse tempo que você tem para fechar o seu negócio, tua venda, teu faturamento, você pode incluir, mais para frente a gente vai mostrar como isso funciona, personalizar os campos, as entidades, as listas de validações, em um item novo ali chamado esta semana ou próxima semana, tá ok? Nesse caso me atende muito bem a maioria dos clientes para este trimestre e isso é padrão do Dynamics e eu estou utilizando agora. Okay? No campo orçamento estimado, eu vou validar se o meu cliente já está me passando budget ou não. É raro, no meu caso, mais uma vez, o cliente já vir no primeiro e-mail falando: Casemiro, eu quero comprar um curso de Exchange e eu tenho R$ 770 para investir nesse treinamento. Não tenho mais que isso. Acontece? Acontece. Mas não no primeiro momento, e sim depois que eu já entrei em contato com o cliente, já liguei, já apresentei minha proposta, já apresentei o valor do meu produto e do meu serviço, e daí, de repente, quando ele acha caro ou quando ele não tem budget para poder investir, aí ele vai comentar: Casemiro, estou achando caro, não vou fechar negócio porque eu ainda não tenho budget. E aí cabe à empresa ou fazer um desconto ou facilitar a forma de pagamento, mas quando o cliente tem essa informação, seja no primeiro contato ou não, é aqui que você vai registrar. Por isso, em um primeiro contato, no caso do cliente potencial, que ele serve para isso mesmo, é um primeiro contato, é um primeiro registro, você não tem essa informação. Comumente, é muito raro o cliente já te passar o budget inicial. Ok? Processo de compra é onde você vai determinar se o processo de compra desse cliente para a empresa ele vai se tornar uma venda individual, se ele vai ser uma venda comissionada, sim, porque se aqui na tua empresa que tem Dynamics, você tem um time de colaboradores, de funcionários que vão operar Dynamics, né, vão ser aí o time de operação do Dynamics, você pode comissioná-los por vender o produto. Né? Por exemplo, você tem lá uma pessoa no teu time que está fazendo a parte de marketing, que está fazendo o atendimento, foi ele que recebeu o e-mail, ele que atendeu, ele que tratou, ele que criou o primeiro registro de cliente potencial e você quer comissioná-lo por isso. Né? A venda foi toda trabalhada por aquele colaborador. Então você pode permitir que o teu colaborador, a salvar uma oportunidade que foi ele que gerou, um cliente potencial que ele que gerou, ele que detectou, ele que trouxe, né? Como uma comissão. E aí depois, lá na parte de faturamento, você tira um relatório, nós veremos também toda a parte de relatório, para comissionar os seus vendedores. Dynamics, tá ok? Bom, eu vou colocar individual nesse momento, e aqui, nesse item, eu vou identificar os tomadores de decisão. Aqui vai uma dica. Eu não posso fazer isso aqui, ó, falar tudo bem, eu já identifiquei o meu tomador de decisão, quando na verdade eu não fiz ainda. Eu tenho que ser muito honesto com o meu Dynamics para eu ter dados reais, tá? Isso é uma dica, isso é uma boa prática Microsoft. Por quê? Dentro de participantes, ele já preencheu Marcos Barbosa, porque ele fez todas as associações. Lembra que nós cruzamos informações? Nós casamos a cliente potencial no contato, o contato na conta, a conta no contato. Quando eu faço esse tipo de amarração, muitas informações já se preenchem dentro do próprio sistema. Ele já faz as amarrações automaticamente. Uma dessas amarrações é aqui, ó, participante. Na parte de participante, é onde você vai registrar todos os colaboradores. Faça a correção. Na parte de registro de participantes é onde você vai inserir
todas as pessoas, né, os contatos que estão relacionados com aquele cliente potencial. Porque você pode ter ligado para um cliente potencial, que foi o Marcos Barbosa, mas de repente quem te atendeu foi, sei lá, a Juliana do financeiro. E ela estava em conversa, você não sabia, mas ela estava em conversa com o Marcos. Na verdade, foi ela que influenciou o Marcos a entrar em contato com a Vision Share Tecnologia para solicitar um treinamento de Dynamics ou para solicitar um treinamento qualquer outro produto. Nesse caso, a gente está falando de SharePoint Design 2013 e Power BI, ele não sabe o que ele quer ainda. E aí você descobriu isso em uma ligação, em uma tentativa de ligação para o Marcos Barbosa. Então você pode muito bem cadastrar aqui, ó, você vai procurar uma Juliana nos seus contatos do Dynamics, ele não vai encontrar, então você cria. Da mesma forma que você criou o Marcos, você cria um contato na própria janela de interface de criação de contato do registro de oportunidade, de cliente potencial, perdão, você cria aqui Juliana, sobrenome, telefone, etc. Porque daí você tem todas as pessoas envolvidas com aquele cliente potencial que podem ajudar nas comunicações. Nesse caso, eu realmente só tenho Marcos Barbosa. E aqui, dentro de função, o interessante é você categorizar corretamente. O que ele é? Isso aqui é padrão do Dynamics, tá? Mais uma vez eu posso personalizar aqui. Ele é um campeão, ele é o comprador econômico, ele é um comprador técnico, ele é um influenciador, lembra que eu falei agora dessa hipotética situação da Juliana? Ele foi um influenciador para que o Marcos ligasse, ele é apenas um participante, ou seja, ele está querendo um treinamento, mas quem paga o treinamento não é ele, quem decide não é ele, são os seus superiores, seus gerentes e assim por diante. Ele é um tomador de decisão, né? Nesse caso, aí sim. Olha a pergunta que ele faz ali no meu processo. Identificar tomador de decisão. Na verdade, quando ele faz essa pergunta, ele quer saber se você já identificou os participantes com qualquer uma dessas funções aqui, que podem ser essas padrões ou as que você personalizar, ok? Ele é um usuário final, ele apenas pediu para a empresa para ter um treinamento de SharePoint Designer, mas na verdade quem está tratando com você é outra pessoa. Nesse caso aqui, o Marcos ele é o real tomador de decisão. É ele que vai ter o treinamento, mas é ele quem vai fechar o negócio, é ele quem vai realizar o pagamento desse treinamento. Então ele é o tomador de decisão, tá? Eu posso excluir a qualquer momento a quantidade de participantes que eu defini e posso adicionar também a qualquer momento, ok? Vou salvar esse registro. E aí, eu tenho um campo aqui em cima. Antes de ir para ele, só vou finalizar aqui, mas já vou atentar vocês que eu tenho um campo aqui em cima para a origem do cliente potencial. A gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho. Aqui em identificar tomadores de decisão, é onde você vai clicar, tá vendo? Marcar como concluído os campos das etapas do fluxo de negócio do Dynamics para qualquer tipo de registro, e nesse caso nós estamos em um registro de cliente potencial, ele vai sempre te informar previamente que tipo de informação que ele quer que você inpute. Nesse caso aqui, ó, nessa última que a gente vai mexer daqui a pouquinho, logo após, ele quer um resumo de captura desse cliente potencial. E aí ele fala que se você clicar, você vai ter que inserir informação. Você já sabe que você vai ter que digitar a informação aqui. Nesse caso aqui não. Ele é um campo do tipo marcar como concluído. Ele apenas dá um checklist se você concluiu a etapa. Você identificou o tomador de decisão? Identifiquei. Está aqui ó, em participantes. Eu tenho o próprio Marcos Barbosa como tomador de decisão. Então, na verdade, o Marcos Barbosa ele é enxergado pelo Dynamics de algumas formas. Como um participante, que é um tomador de decisão. Ele é enxergado como o próprio macro-registro, que é a oportunidade em si. Tem esse título aqui, mas está amarrado a esta identidade, Marcos Barbosa, e dentro desta identidade ele tem o contato, que é outro tipo de registro, que é o próprio Marcos Barbosa. Então é interessante você entender como funciona as informações dentro do Dynamics e também como funcionam as amarrações dentro do Dynamics. Eu vou clicar aqui para marcar como concluído, já identifiquei o tomador de decisão e eu só preciso definir o resumo da captura. Aqui é onde eu vou ter a oportunidade de registrar exatamente em que ponto eu estou, né, quando surgiu este cliente potencial e quais as informações básicas que eu tenho. Então eu posso colocar o seguinte, eu vou colocar aqui ó, que em 9/6/2015, às 11h12, recebemos um e-mail do Marcos em nossa caixa contato, solicitando informações
sobre treinamento, eu posso abreviar. Por que mais uma vez eu vou abreviar? Porque todas essas informações que você está vendo aqui agora são informações internas, apenas o teu time vai visualizar. Não é necessário que esteja de forma completa, escrita de forma rebuscada, ou que tenha tanta atenção para essa parte, porque isso aqui cliente nenhum vai ver, apenas o teu time interno. Você pode ver que aqui embaixo eu utilizei inclusive um jargão interno. SPO significa para nós aqui SharePoint. Não só para nós, para muita empresa de tecnologia, mas como é um termo incomum para abreviar, para ser mais rápido na digitação, para ser mais ágil, a gente usa aqui dentro do Dynamics e não tem problema nenhum, desde que todo o teu time de Dynamics saiba o que é SPO. Então eu posso abreviar, né? Sem problema nenhum, o que vai trazer mais agilidade aqui. Informações sobre treinamento de SharePoint, ó, mais uma vez. Designer 2013 e ou Power BI. Pronto. Esse é o resumo da minha captura. Eu pausando o mouse, ele me surge uma caixinha pop-up com todo o texto que eu digitei. Porque ele tem um limite aqui de digitação, tá certo? A qualquer momento eu posso salvar essas alterações para garantir que todas as alterações estão sendo geradas, né, salvas no servidor de Dynamics. E aqui, em origem do cliente potencial, eu tenho uma lista que está já editada. Não está padrão porque eu já editei. Eu vou dizer aqui o que é padrão. Anúncio, identificação, indicação de funcionário, indicação externa, parceiro, relações públicas, seminário, feira de negócios. Olha que bacana. O teu cliente potencial ele pode surgir em qualquer uma dessas situações, em qualquer um destes cenários. Ele surgiu na internet, eu fiz uma pesquisa, fui num fórum e vi que tinha uma pessoa interessada nesses produtos, e aí eu mandei um e-mail e ele respondeu. Foi no boca a boca, eu simplesmente estava na fila do pão, como muitos brincam, né? Estava na fila do pão e aí encontrei uma pessoa falando sobre SharePoint Designer, eu falei, opa, eu trabalho com SharePoint Designer, você está precisando desse produto, desse serviço, me passa o teu cartão aí. Isso acontece, né? Acho que não muito em fila do pão, mas em fila do banco, em fila de estacionamento, mas acontece muito também em feiras de negócios, que são realmente montadas para esse fim, para networking, né? Para troca de cartões corporativos e assim por diante. E-mail, que é muito comum e é o mais comum que acredito que você vai encontrar, leads, né? Oportunidades surgidas de e-mail. Retorno de trial, isso aqui já é meu, né? Um retorno de um trial que eu gero de produtos nossos. Isso aqui já é tudo meu, a partir de retorno de trial. LinkedIn, Facebook, Twitter, sim, porque pode surgir de redes sociais. E tanto tem surgido para a gente que eu tive que personalizar essas validações para essa lista, que é a origem do cliente potencial. Nesse caso, esse cliente potencial está surgindo através de um e-mail que ele enviou para nós. E chegou até a nossa caixa contato, como eu disse bem aqui em resumo de captura. Tá? Bom, olha, já coloquei aqui bastante informação. Agora, eu posso também, se eu já tiver registrado, incluir um concorrente. Eu só tenho que tomar muito cuidado para incluir um concorrente que é um concorrente potencial para esse tipo de produto ou serviço. Veja bem, como eu não sei ainda o que o cliente exatamente quer, e eu posso ter um tipo de concorrente para esse tipo de produto ou serviço e um outro concorrente para esse outro tipo de produto ou serviço, eu ainda não tenho informação necessária para definir quem é o meu concorrente real. Até porque o meu registro é um cliente potencial, ele não virou uma oportunidade ainda. Lembra que eu falei que cliente potencial eu registro quando eu não tenho todas as informações necessárias para precificar o que eu preciso vender. Então, não é coerente, né? Não é comum que você coloque o teu concorrente agora. Você vai conseguir colocar ele sim mais para frente. Não só um, quanto o teu conjunto de concorrentes referente aos produtos e serviços relacionados na oportunidade. Falaremos de oportunidades mais para frente. Tá? Oportunidade é outro tipo de registro do Microsoft Dynamics CRM e outro tipo de entidade. Bom, tenho as informações aqui básicas e necessárias. Posso salvar. E agora eu já tenho registrado com sucesso o meu primeiro cliente potencial no Microsoft Dynamics CRM.